Fala aí, pessoal. Hoje a gente vai falar a respeito do show da Lady Gaga e, a partir de uma perspectiva cristã, fazer alguns comentários a simbologia, satanismo, práticas pervertidas e o que isso tudo tem a ver conosco, né? Como é que a gente pode se relacionar com todos esses fatos da melhor forma possível a partir de uma cosmovisão cristã. Fiz um compilado aqui de vídeos para reagir, para otimizar a nossa reação, e depois eu coloco os links completos aí na descrição. Vamos então para o nosso react. O primeiro vídeo aqui é um fã dizendo que ele vai para o inferno após vender a alma para Lady Gaga. Então, Lady Gaga é a diva pop de homens afeminados, né, na grande maioria das vezes. E a gente precisa saber dar uma resposta para isso. Então vamos lá. Você está se planejando para chegar aqui que horas no sábado? Olha, gente, eu estou me planejando para chegar aqui o mais cedo possível, tarracar nessa grade. Inclusive, convido vocês para esse culto que vai acontecer aqui na praia, entendeu? Todos nós vamos vender nossa alma para Lady Gaga e a gente vai descer de tobogã direto pro inferno ao som de Bad Romance quando Gaga tocar a terceira trombeta do Apocalipse, né, gente? A primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre a importância do simbolismo. A importância de se reconhecer um simbolismo de culto. O culto, eles vão participar de um culto. Ele mesmo falou aqui, né? O fã falou, eles vão participar de um culto. E de fato é um culto. E a gente já vai ver do que se trata esse culto. Deixa eu... A primeira cena que eu vou te mostrar... Agora eu vou reagir esse corte do Ryan aqui. Ryan Santos. É isso aqui que eu... A primeira cena que eu vou te mostrar é isso aqui que eu vi no Twitter. Praia lotada, Ipanema, posto 9. É um show da... Só gay. Só gay. Ai, meu Deus. Esse é o pré-show da Lady Gaga. Só gay na praia. Bom, eu acabei de sair do telefone com um familiar meu que mora ali nas imediações de Copacabana e Ipanema. Ele, cristão que só ele comparou aquilo ali como Sodoma e Gomorra. Disse pra mim que nunca viu tanto viado no mesmo lugar. Tipo, verdade. Aparentemente, verdade. Eu não sabia disso, mas a Lady Gaga, ela acabou reunindo, tipo, basicamente você tirou toda a população homossexual da Bolívia, da Argentina, do Nordeste, do Norte, e concentrou todos eles num fim de semana no Rio de Janeiro. Pessoal, as pessoas estavam comentando que Ipanema, Copacabana, que foi onde foi esse show, feito com dinheiro público, inclusive, de pagadores de impostos que não concordam com isso, inclusive, o pessoal estava comparando Copacabana com a Meca gay. Para quem não sabe, Meca é aquele lugar da religião islâmica, onde todo islâmico tem que peregrinar para lá pelo menos uma vez na vida, né? Preferencialmente uma vez por ano. E o pessoal estava chamando Copacabana de Meca gay. É um evento que Então várias pessoas homossexuais de vários lugares ali nas imediações, não tão nas imediações, inclusive teve gente que veio de outro país, né? E de fato isso é verdade. Basicamente é 5 vezes uma parada gay. Tipo, suntuoso, talvez a maior reunião de gays na história do mundo, ok? E eu quero trazer para você que a mesma praia de Copacabana foi palco de um satanismo gigantesco com a Madonna e também com o DJ Alok, aquela pirâmide, aquelas referências ao ocultismo e essas paradas aí, ok? Qual é a minha opinião sobre isso? E o que isso tem a ver com Café com Teu Pai? Que é esse influenciador que foi cancelado por mulheres de mais de 30 anos, que ficaram pra titias, e são todas cheias de tatuagens, vão virar mãe de gato. Não vão ter filho, não vão casar, e são pessoas muito amargas e acabam compartilhando essa amargura com outras pessoas no TikTok. É o seguinte, rapaziada,
A legenda desse vídeo do Twitter que eu coloquei, ó, foi: gente, quem tem homem tem, quem não tem não vai ter mais. É verdade. As pessoas estavam falando bastante a respeito de como esses caras que estavam na praia poderiam perfeitamente ser pais de família, tá constituindo família e tá casando, né, tá vivendo a vida aí, vivendo a vida do jeito que ela deve ser vivida, aquilo que é a expectativa natural de acordo com aquilo que Deus criou, que é o homem deixar pai e mãe, unir-se a sua mulher, ambos se tornarem uma só carne e depois constituírem a família, né, que é o casamento, e depois dar filhos para invocar o nome de Deus na próxima geração. Mas esses homens não. Por quê? Porque, como diz Judas, no livro de Judas, esses homens estão indo segundo a própria carne. E Romanos capítulo 1 fala disso também. Isso, quem tem homem tem, quem não tem não vai ter mais. É verdade. Assim, isso nessa perspectiva faz pessimista. muito sentido, faz muito sentido. Quem tem homem tem, e quem não tem não vai ter mais. Cara, essa galera que tá aqui no show da Lady Gaga, se com outros homens, em outras gerações, eles teriam 3, 5 filhos. Se fosse na geração dos nossos avós, a sociedade colocaria tanta pressão neles que, mesmo tendo essas tendências aí, não sei se é genético ou não, eles teriam... Não é pode até ser genético por causa da queda, mas não é determinante. E é isso que eu queria dizer. Não é determinante. Paixões pecaminosas não são determinantes para te definir e definir quem quer que seja, né? Então, eu particularmente acredito que, mesmo sendo antinatural, por exemplo, existem pessoas que têm genes de psicopatia, nasceram com isso e tal. E mesmo eu achando que seja antinatural e seja abominável, segundo os próprios termos das Escrituras, da Bíblia, eu entendo que isso não é determinante. E o Evangelho pode libertar disso. E eu realmente acredito nisso. 3, 5 filhos, se é genético ou não, eles teriam 3, 5 filhos e teriam esposa e teriam, sei lá, uma amante do lado de fora. Isso aí não, isso é loucura de Ryan. Por que eu digo isso? Porque, cara, se você olhar fisicamente essa galera, cara, são homens com o físico malhado, são pessoas bonitas que, cara, em outras gerações ganhariam da gente que tem a skin mais do governo Skin da numa balada, entendeu? E hoje, por causa da lavagem cerebral, da mídia, da música, cinema, televisão. Cara, eu queria falar um pouco sobre isso aqui. Vocês já pararam para perceber que o aumento desse tipo de prática, a normalização disso, ela veio como um esforço de propaganda de pessoas que têm muito dinheiro, muita influência, e que, para essas pessoas, é muito importante que essa agenda, né, seja difundida. Vocês já pararam para pensar nisso? Sempre houve pessoas em todas as gerações homossexuais, e, enfim, pessoas que têm essa inclinação, digamos assim, e a Bíblia chama de inclinação. Mas hoje em dia você vê que existe uma multiplicação e uma normalização desse tipo de comportamento, ao ponto de a gente chegar, às vezes, assim, não, desculpa que eu sou hétero, entendeu? Tá tudo certo. Mas isso, na minha concepção, isso não é espontâneo. Isso é fabricado a partir de um esforço de propaganda de pessoas muito poderosas que são pervertidas e que normalizaram isso tanto no imaginário cultural que as pessoas agora estão enchendo uma praia com 2,5 milhões de pessoas buscando esse tipo de prazer antinatural e abominável, né? Visão por causa numa balada, entendeu? E hoje, por causa da lavagem cerebral, da mídia, da música,
cinema, televisão, acabaram jogando para o time contrário, que é tipo você praticar o maior satanismo que existe. Rapaziada, isso aqui não é um vídeo que prega a homofobia, mas sim é um vídeo que diz que... Não é um vídeo que prega a homofobia. Nenhum de nós está sendo homofóbico aqui. Eu quero que gays e lésbicas sejam salvos. Sim, homossexualismo é pecado. Lesbianismo é pecado. A gente tem que falar as coisas do jeito que elas são. Não é uma questão... Assim, dando uma fala mais pastoral, de fato nós não queremos a destruição dessas pessoas, mas é um vídeo de constatação. É uma análise de constatação. As pessoas estão normalizando um comportamento satânico e destrutivo. Destrutivo para a civilização, destrutivo para a sociedade. Inclusive, pessoal, se inscreva no canal se você puder e quiser, tá bom? Não falei isso antes, mas eu estou falando agora. Dê um like, se inscreva, deixe seu comentário e sua opinião. Mas é isso. Não é homofóbico, não é uma questão de odiar patologicamente pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. É uma questão de constatar que isso é um comportamento destrutivo. E é destrutivo. Cara, um vídeo que diz que, cara, homossexualismo é o maior nível de satanismo. Para o homem. Para a mulher, o maior nível de satanismo é abortar. Concordo. E se você parar para pensar, as pessoas que apoiam a causa LGBT, elas também apoiam o aborto. Ok? Então, é verdade. A minha tese aqui, que, cara, os dois grupos servem ao Satanás, ao capeta. Eu vou puxar... É verdade. Isso aí tá certo. Tinha esse versículo aqui na minha mão, cara. Levítico. Vai falar de versículo. Calma aí, é o Levítico 18? Eu já sei qual é o você já sabe qual é o versículo que ele vai citar, né? Aquele lá da lei de Moisés. Que é uma expressão do caráter de Deus. Deus acha isso abominável. Aí, ó. Agora eu tenho... Ó, Levítico 18 e 22. Vou falar em espanhol porque minha internet acabou pescando isso. No te acostarás com um homem como se te acostaras com uma mulher. Levítico 18 a 22. Não deites como um homem como se ele fosse uma mulher. Então, tipo, tradução, não deite para outro homem. Se alguém... Exatamente, não seja sodomizado. Isso é feio. Isso é terrível. Isso é abominável. Nem sodomize ninguém. Isso é feio já em relações heterossexuais que são naturais, né? Que dirá naquilo que já é antinatural e abominável, você coloca mais um ato abominável dentro daquilo que já é abominável. Acuesta com um homem como se acostara com uma mulher, se condenará a muerte a los dos. E serão responsáveis de sua própria morte, pois cometeram um acto infame. Então a gente tá falando de Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13. Cara, de novo, eu não estou sendo homofóbico. Eu só estou conectado. Nem eu. Esse não é um vídeo homofóbico, de ódio, mas é um vídeo de constatação. O que eu estou falando aqui é verdade. É a promoção de uma agenda que é destrutiva para a civilização. A causa LGBT com Satanás. Eu só estou conectando a causa LGBT com Satanás, com o diabo, com a energia maligna do mundo. E se você parar para pensar, tecnicamente é isso mesmo, tá? Por quê? Porque a causa gay, ela gera uma diminuição populacional, assim como o feminismo gera uma diminuição populacional. Foi o que eu falei, é um problema civilizacional, não é simplesmente uma pauta moral de comportamento, não é simplesmente uma pauta de usos e costumes, é uma pauta civilizacional. Deus sabe o que é melhor para a civilização, por isso que ele instituiu homem e mulher para se multiplicarem em um pacto de aliança, em um pacto de fidelidade, cujo o oficiante foi o próprio Deus, né, como temos lá em Gênesis, para o florescimento da vida humana. E a subversão disso, em contrapartida, causa a degradação da raça humana. E é meio que um feminismo gera uma diminuição populacional. E é meio que um consenso. Cara, está uma energia muito
Sodoma e Gomorra, uma energia muito pesada, uma energia muito negativa ali na área de Copacabana, assim como estava no show da Madonna. Cara, aqui em São Luís tem um bairro chamado Reviver, que é um lugar onde muitas pessoas que pertencem a esse grupo ficam. E é um clima extremamente pesado. Muito pesado mesmo. Espiritualmente muito pesado. Por quê? Porque é meio que o que leva as pessoas a fazer isso é uma coisa maligna. Então o ambiente onde isso acontece é um ambiente espiritualmente muito pesado. Onde tudo que não presta é viabilizado. E de fato é. Assim como estava no show do Alok. O que eles têm em comum? Ocultismo, essa agenda woke, coisas que não são de Deus. As mulheres... Acho muito bom que ele só simplifica tudo e diz assim, olha, isso aqui não é de Deus. E é verdade. De certa forma é verdade. De 30 estão aí desesperadas. Coisas que não são de Deus. As mulheres de 30 estão aí desesperadas no TikTok, falando que não tem homem pra elas, e os poucos homens que estão aí, eles só querem brincadeira, tipo, não levam elas a sério. Sim, porque os homens que se qualificariam pra ela, que são homens, que cuidam bem do corpo, cuidam bem da saúde, que têm bons empregos, que têm grana pra viajar e pra ficar em hotel caro, eles estão ali, no show da Lady Gaga. E eles não gostam disso aqui. E os homens bons que gostam disso aqui, eles têm 5, 10 mulheres no contatinho. Então, a conclusão disso tudo que eu falei é que existe uma força dos donos do mundo que realmente querem acabar com, 1, a raça branca, 2, o cristianismo. Então, para saber quem são essas pessoas, aí você tem que cavar aí a história. Isso aqui já é viagem do Ryan, viu? Isso aqui já é viagem dele. É porque ele tem um complexo de inferioridade porque ele é negro e tal, mas isso não tem nada a ver. Mas, de fato, existe uma força, a gente chama isso de opressão maligna, opressão satânica, das pessoas, de degradar a criação de Deus. E como é que você quebra isso? Com o evangelho. A pregação do evangelho, igrejas bíblicas, pastores com voz profética, igrejas com uma unção profética de denunciar isso. Mas não denunciar por denunciar, mas oferecer a luz do evangelho e orar por isso e combater isso com armas espirituais, armas da milícia espiritual, palavra da verdade, capacete da salvação, espada do espírito e, de fato, fazer com que através da proclamação do evangelho, que é a luz de Cristo, que é o poder de Deus, as trevas recuem. É isso. Entender, cara, quem é que quer acabar com cristãos? É isso. Então, ok. Agora eu vou só reagir também a essa parte do Mocelin para a gente terminar essa análise. Espero que vocês já estejam entendendo tudo que eu estou falando aqui. Não é um vídeo homofóbico, seja lá o que hoje é homofobia para muitas pessoas, mas é um vídeo que busca trazer uma constatação de fatos. E os fatos são teimosos, cara. Eu aprendi isso no curso de Direito. Fatos são teimosos, fatos não mentem. Então, deixe seu comentário, já se inscreva no canal, deixe seu like, mande esse vídeo para alguém. Então, ok. Para mim, fica claro que a Lady Gaga só está reproduzindo aquilo que a Madonna fez. Para quem não sabe, a Madonna no ano passado fez um show no mesmo local e com o mesmo culto satânico. O mesmo esforço para fazer esse culto satânico lá. E como que a gente interpreta essas coisas? Primeiro, uma camada mais superficial, profanação como marketing. Agora, uma camada mais... Profanação como marketing que ele está falando aqui é porque eles usam essas performances antinaturais de homossexualidade e tal para chocar, chamar atenção e assim vender e lucrar, tá? Então, isso é um dos aspectos que está por trás de tudo isso, é essa parada mesmo de ganhar grana em cima daquilo que é chocante, antinatural e bizarro. Profunda, rebeldia contra uma camada mais profunda,
rebeldia contra o Criador, que se manifesta por meio de obras explicitamente demoníacas. Que até os cristãos, assim, os mais iniciantes, eles conseguem notar. É verdade. Até ímpios como o Ryan perceberam que é satânico. Tá? Nos Estados Unidos, cada vez mais pessoas também têm notado isso. Pessoas aqui do Brasil também que não são religiosas, mas dizem, olha, isso aqui é muito pesado, é um clima muito pesado. Mas é a mesma coisa do pessoal do trap, do funk aqui no Brasil. Eu tenho uma amiga que namorou, uma colega, amiga e tal, que ela namorou um cara do trap. E ela falava, cara, o ambiente desse pessoal é muito pesado. Tá? Eu tenho outros amigos que são artistas também, que trabalham com prestação de serviço para esse tipo de artista e tal. E é muito pesado. O clima espiritual é muito pesado. Satânico mesmo, um negócio bem de opressão. O homem ímpio, ele é descrito em toda a Bíblia como inimigo de Deus. É verdade. Uma mente inclinada para o mal. Ainda que não declare, ele é inimigo de Deus. Todos aqueles homens que estão ali se degradando naquela praia de Copacabana, eles são ateus na prática. Talvez eles tenham algum tipo de espiritualidade. Alguns deles talvez dizem, eu adoro a Satanás abertamente, mas a grande maioria deles, eu faço assim, eu não vou fazer uma aposta porque a aposta é pecado, tá? Não façam apostas. Mas eu vou dizer para você, a grande maioria deles só diz assim, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. E isso é satanismo na prática. Fazer tudo o que você quiser, porque tudo é da lei, segundo o satanista do Aleister Crowley, né, que eu já até falei em um vídeo, é a principal forma de satanismo. Viver a sua própria vida do jeito que você quiser é satanismo. Os pensamentos não são os pensamentos, ele é inimigo de Deus. Seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Portanto, raramente produzem alguma coisa que presta. Platão disse, quando os modos de música mudam, as leis fundamentais do Estado mudam com elas. Ora, mudam com eles. Ou seja, Platão está dizendo que a música muda a moral. A música muda o comportamento. Platão está certo? Eu acredito que não completamente. Façamos outra pergunta. É a música que muda a moral ou é a moral que muda a música? Eu creio que é um pouquinho dos dois. As ideias mudam e com isso a arte é alterada. Um homem prega que a perversão sexual não é perversão e aí a música se torna pervertida. E essa música pervertida tende a perverter as pessoas. Então é um pouquinho dos dois, é um ciclo ali, ó. As ideias mudam, a música muda, se torna pior, e aí essa música pior torna as pessoas piores também. Então é um ciclo de desgraça ali. Por isso você é aquilo que você come. Então muito cuidado com o conteúdo de música, de filme, de desenho que você dá para o feed da rede social, toma cuidado com isso também. Para o seu filho. Essas coisas de fato moldam a gente. Esses homens produzem coisas fruto do seu coração, e a boca fala do que está cheio o coração. E do que está cheio um coração de um homem sem Deus, de rebeldia contra o Criador. Ainda que isso não se manifeste de maneira clara e explícita, há sempre ali rebeldia contra o Evangelho. É isso, esses foram os clipes que eu separei para que a gente pudesse reagir. Particularmente, eu concordo com essa parte do Mocelin. A única coisa que eu queria, na minha opinião, deixar claro aqui, eu acho que as ideias de um coração maligno, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, então tudo começa no coração. As ideias, o coração, a mente é a fonte de toda essa perversão. Pensadores que exalam ideias malignas influenciam os escritos, que influenciam a cultura, que influenciam as músicas, que influenciam influenciadores, e influenciadores influenciam massas. E como é que a gente combate isso? Para que a gente não ficar só reclamando, eu quero que a gente produza música, produza, né, cultura que combata isso com a mensagem do Evangelho. Pregações, produção de conteúdo, que é isso que a gente está fazendo aqui. Músicas, eu tenho uma iniciativa chamada Bereia Sounds. Primeira vez que eu estou compartilhando isso aqui com vocês. E a gente deu uma parada para reestruturar algumas coisas, mas vamos voltar agora com produção de conteúdo. E fica ligado nisso aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu espero que tenha te agregado de alguma forma esse react. Se inscreva no canal, deixe a sua opinião aqui nos comentários, dê o like e ative as notificações, mandando também esse vídeo para alguém que está precisando ouvir isso. Que Deus te abençoe e até a próxima.